Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor, fazendo uma análise de novo desse grande jogador que eu amo tanto, Felipe Melo. Sim, o efeito Felipe Melo. Vamos comentar sobre o que aconteceu, né, no último jogo que o Felipe Melo jogou, que foi contra o Flamengo. Também jogou na segunda semifinal contra o Volta Redonda. Vamos falar sobre uma questão que um torcedor flamenguista levantou, fazer até uma análise do texto e depois vamos dar aqui minhas opiniões psicológicas, minha opinião e minhas orientações psicológicas sobre esse caso, tá bom? Então sente no sofá, sente na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Vamos falar então primeiramente dessa situação aqui. Felipe Melo será julgado nessa quarta-feira, né? Já foi julgado, tá? Eu tô aqui bem depois do julgamento. E pode facar o Fluminense. O volante tricolor responderá pela expulsão em jogo. Pra quem não sabe, depois daquela expulsão do Felipe Melo, muito porque ele ter causado, entre aspas, o Felipe Melo acabou sendo expulso e foi a julgamento. Quando sempre tem alguma coisa desse tipo de nível, né, de violência, não do jogo, mas sim uma violência que é gerada por algum tipo de dor, uma porrada, um empurrão, alguma coisa assim, sempre há esse julgamento. Isso é normal. Isso daí é de praxe, até mesmo para punir justamente aqueles que realmente promovem violência e fazer com que eles parem de jogar futebol. Porque o futebol não é violência. Violência é uma coisa, o futebol é outra. Contato físico é diferente de violência, tá? Então essa que é a análise correta. E bom, o Graziani Marcel, o pesadelo Marcel Rocha, né? Eu não vou chamar o nome dele. Eu odeio esse cara. Por isso que eu chamo de pesadelo Marcel da Rocha. Não é Marcel Rocha, é Marcel da Rocha. Ele realmente puniu o Felipe Melo com cartão vermelho no meio de um lance que aconteceu. Que claramente deveria ter havido um expulso também por parte do Flamengo. Mas isso daí quase ninguém fala. Então o Felipe Melo será jogado e poderia ser desfalque do Flu. Calma que eu vou te explicar o porquê isso. E é claro, né, que dependendo do desfalque, poderia ser até de 9 jogos. Ou seja, 9 jogos do Campeonato Carioca, o Felipe Melo não poderia estar em campo. De 1 até 9 jogos. Para quem não sabe, a regra dos campeonatos é o seguinte: não se transmite punição para outro campeonato. Não se transmite. Se você for punido, por exemplo, na Libertadores, você vai ser punido na Libertadores. Se você for punido na Copa do Brasil, você será punido na Copa do Brasil. Entende? Que bom. E aí, o que ele fez para ser julgado? O que o árbitro Pesadelo Marcel da Rocha falou foi que o Felipe Melo partiu para cima do juiz, agrediu, fez palavra de baixo calão, só que todo mundo viu que não foi isso que aconteceu. Na história, o Felipe Melo ele só começou a agir contra o juiz quando o juiz deu vermelho para ele. Ele não fez nada. Nenhuma imagem mostra isso. Nenhuma imagem mostra realmente o que o Felipe Melo fez. O Felipe Melo ele foi lá muito para separar todo mundo e acabou justamente de forma até mesmo atabalhoada sem querer empurrando. Mas isso daí não foi motivo suficiente para ser expulso ou até mesmo para ser julgado. Cara, se você for ver, eu não sei se eu tenho aqui o que ele fala assim. Na ocasião da final da Fla-Flu, o Gerson faz falta e chutou o Giovani no chão. Isso ele não coloca na súmula. Quer dizer, o Gerson ele faz falta, ele comete falta, ele chuta o Giovani no chão e não toma vermelho. Tanto que o Felipe Melo, acertadamente, ele fala: só não dou um soco na sua cara pra não manchar minha cara. Sabe, essa mesma frase, dessa mesma maneira, ia ser colocado pra ser. Seria colocado pra ser expulso.
do campeonato. Só esse tipo de frase. Mas pra você ver como que é a situação, né? Agora a gente vai fazer uma análise até melhor. E, tipo assim, se for perdoado, somente, se realmente não acontecesse essa punição, o porquê não chamou o VAR? Sinceramente mesmo, mais ainda do que esse problema foi não chamar o VAR. Porque pelo menos pro VAR seria tranquilo. Seria fazendo assim, vamos fazer uma análise então do que aconteceu de fato nesse lance. Antes de expulsar, antes de realmente analisar qualquer coisa, vamos fazer isso? Não foi feito isso. Nem o VAR foi chamado. Ou seja, erro do VAR, erro do juiz e vergonha pro futebol brasileiro. E é claro, né? Só para finalizar aqui, para quem não sabe sobre... Falando ainda mais, a gente vai falar ainda mais sobre Felipe Melo, mas só para deixar claro, o resultado foi punição de um jogo que ele já pegou pelo vermelho. E essa punição de um jogo na história, é igual que eu falei lá para você. Quando você ouvir falar de contratação em 2025, não quer dizer que o Mário Bittencourt seria bonzinho, pensando no futuro do atleta, pensando também em não deixar problema pro futuro presidente Fluminense. Não, isso daí significa moeda de troca. Essa punição de um jogo é palhaçada. Primeiro para falar que não, a gente não vai respeitar o que o juiz olhou e vamos dar uma punição. Mas a punição é a mesma que o juiz. Ou seja, é claro que o STJD é fraco. É completamente contra o futebol brasileiro. Completamente contra realmente tudo que o esporte valoriza. E ficou muito claro com isso. Porque pra ele realmente assim, ó, a gente não quer afetar tanto o Fluminense, porque realmente não aconteceu isso, mas a gente não vai respeitar o... Sinceramente mesmo, se o STJD fosse o cara, falaria assim, ó, não houve expulsão, não era pra ter havido expulsão. Pelas regras do STJD, pelas regras do futebol, o Felipe Melo fez nada. Ele realmente se ficou revoltado porque você deu vermelho e nós iremos te punir. Nós não iremos punir o Felipe Melo e ainda mais iremos colocar você na reciclagem. Aconteceu isso? Não aconteceu isso. Aconteceu para tecnicamente agradar os dois. Para mim não agradou. É uma vergonha que a gente tem no nosso Brasil chamado judiciário. O judiciário brasileiro com a STF, o judiciário brasileiro com a STJD, o judiciário brasileiro com a STJ. Para que serve isso? Se não realmente pune os verdadeiros personagens de todo esse problema, que foi o pesadelo Marcel da Rocha. Antes de falar continuando falando sobre o Felipe Melo, faz tudo que está escrito aqui, se inscreve no canal, faz o tempo pra você, que é coisa, comente, compartilhe, redes sociais, inscrição de vídeo todos os dias, 10, 12, 20 horas, Pix na tela para melhorar com qualquer valor e vamos falar mais sobre Felipe Melo. E bom, o torcedor, ele observou muito os jogos do Flamengo e Fluminense e realmente construiu um texto que eu quero aqui trazer análise e realmente aumentar um pouquinho mais essa discussão, tá? O que eu coloquei aqui escrito especificamente 35 minutos de Felipe Melo, né? Que é justamente o tema que eu colocaria. Vamos fazer... O torcedor, ele chega, né, justamente com isso, ele tem verificado, ele é apresentador e repórter do S1 Live, ele é editor e setorista no portal na arquibancada.com, ele é operador de direito, e ele tem um canal chamado Alternativa Esportes, eu acho que é isso. E é seguido pela Dália, ou seja, ele realmente transmite jogos do Carioca pela Dália. É isso que eu entendo. A gente já observa que é uma grande personalidade, ainda mais do Flamengo. Então a gente vai analisar bastante isso e a gente vai comentar mais sobre esse tema. Agora, vamos ver o que ele fala. A tática dos 35 minutos. É isso que ele fala, a tática dos 35 minutos. A principal tática do Fluminense em clássicos é Felipe Melo. Ele é responsável por tumultuar o jogo quando o Fluminense tem alguma vantagem
e quando o adversário está exercendo pressão. Gravem. Você nunca vai ver ele tumultuar jogo com o tricolor atrás do placar. Você nunca vai ver o jogo parado por conta do Felipe Melo em partidas controladas pelo Fluminense. Ele troca 10 minutos de jogo parado, o que esfria a pressão do adversário, por 3 ou 4 de acréscimos no fim do jogo. Esse jogo sujo, que até parece institucionalizado, não pode manchar mais um clássico. E os responsáveis por não deixar isso acontecer serão Wagner Nascimento Magalhães, que será o árbitro do primeiro jogo, que para mim foi o segundo melhor árbitro do Carioca, que é Pitaída, e Bruno Arleu de Araújo a volta, que para mim foi o melhor árbitro. Tudo que eu falei, que eu fiquei muito chateado por o Bruno Arleu não ter apitado no jogo do Fluminense, vai apitar o primeiro. E aí realmente, né, vamos fazer a análise de cada ponto. Ele fala que existe uma tática dos 35 minutos. Bom, o Felipe Melo às vezes entra antes. É meio estranho isso. Ele fala que ele é responsável por tumultuar o jogo quando o Fluminense tem alguma vantagem, quando o adversário... Quer dizer, o Felipe Melo foi contratado só para tumultuar. Os lances lindos que a gente vê sempre do Felipe Melo é mentira. Você não está dizendo a realidade. Você nunca vai ver ele tumultuar o jogo com o tricolor atrás do placar. Claro que não. Por que ele tumultuaria um jogo assim? Ele quer vencer. Você nunca vai ver o jogo parado por conta do Felipe Melo em partidas controladas pelo Fluminense. Ele troca 10 minutos de jogo parado, que esfria a pressão do adversário, por 3 ou 4 de acréscimo no fim do jogo. Ele não faz isso. Quem faz isso é o restante, que já sabe o que é Felipe Melo e já quer tratar com ele. A maioria dos lances que até hoje eu analisei sobre Felipe Melo tretando no gramado é justamente por conta dos outros tretarem com ele. Ele nem chega, ele nem fala nada. Ele até vibra justamente em várias situações. Ele faz um jogo normal. Só que por ser Felipe Melo, todo mundo dá uma encasquetada nele. Esse jogo sujo que até parece finalizado não pode manchar mais um clássico. E aí ele fala sobre os responsáveis. Jogo sujo? Sério? Não é jogo sujo. Aliás, novamente, na minha concepção, o jogo sujo foi justamente o que o Gerson fez com o Giovani. Mas fazer o que, né? De novo é a situação toda. Agora, vamos fazer uma análise maior sobre isso? Que eu coloquei. E aí, assim, análise pra mim, o resultado do texto, justamente foi uma zoação inteira, né? Foi justamente tentando se justificar, né? Parece que agora a moda é realmente inventar problemas. Inventar situações. Cara, é lamentável isso. É lamentável, de novo, é lamentável. Sabe? Parece que assim, já que o Flamengo nunca tá ganhando do Fluminense, vamos começar a tretar ele, inventar 1000 coisas que não é culpa do Flamengo. Parece que novamente continua a mesma situação. O Flamengo é que perde, não é o Fluminense que ganha. Não, o Fluminense não ganha. O Fluminense faz o Flamengo perder. É isso que se fala. E novamente é outro cara que merece uma piada. É uma piada de pessoa. Tá? Só para deixar aqui claro, né? Eu vou fazer até um vídeo depois, no outro dia. Mas já vou deixar aqui avisado sobre o que é o vídeo. O vídeo vai falando sobre... O vídeo vai falar sobre mais tretas do Flamengo. Tá bom? Que novamente tenta inventar em cima do Fluminense. Não ganha? Quer realmente meter marra. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Se inscreve no canal. Faz o que você quer, curte, comente, compartilhe. Deixa na descrição de vídeo. Todos os dias 10, 12, 20 horas. Não seja esse tipo de pessoa. Tá bom? Não crie invenções mirabolantes na sua cabeça. Aqui no Duque Tricolor não aceitamos isso. Saltões tricolores.